falando de versículo também, nós queremos abordar. Diz assim a palavra de Deus: em Jerusalém havia a festa da visitação, e era inverno, e passeava Jesus no alpendre de Salomão. Odiaram todos os judeus e disseram: até quando terá nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não creio. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebata das minhas mãos. Amém? Amém. Somente até aqui. Irmão, desde o início do capítulo 10, Jesus inicia falando sobre a porta do curral das ovelhas, ele dizendo que ele era o bom pastor, e faz um discurso grande acerca dele como pastor, faz referência ali à porta das ovelhas, que não é aquela porta lá do contexto lá de Neemias. Essa porta que Jesus se refere aqui é a porta do curral das ovelhas. E ele faz ali um discurso grande, ali falando concernente a ele ser o bom pastor. No original é Tove Rabino. E após ele fazer esse discurso, nós vemos ali no início ali que ele fala acerca da porta, fala concernente ao ladrão, ao mercenário. Mas antes de nós irmos mais para frente, já gostaríamos assim de fazer uma pergunta para os irmãos. Quem é esse ladrão que Jesus se refere no capítulo 10, aqui no versículo 10? Alguns dos irmãos poderiam mencionar? Pode dar uma ideia, uma dica, assim, Satanás. Não é Satanás. Num segundo plano pode ser também, né? Mas a princípio. Mas aqui, vocês vejam que Jesus ele fala ali, voltando aqui um pouquinho para trás, ele diz assim: tornou Jesus dizer em verdade contigo que eu sou a porta das ovelhas, e todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, e se alguém está comigo, não bastear, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vidas e vidas com abundância. Quando Jesus, nesse contexto aqui que Jesus fala do ladrão, ele não está falando especificamente de Satanás. O versículo seguinte aqui, no seu contexto, ele vai mostrar quem é esse ladrão. Aqui ele está falando que esse ladrão é o falso pastor. Ele cita aqui embaixo que, mas o mercenário que não é pastor, de quem são as ovelhas, ao ver o lobo, foge, e o lobo arrebata e dispersa. Aqui ele está falando não especificamente de Satanás, ele está falando sim do mercenário, ou seja, aquele que trabalha em prol do dinheiro. Quando vem, por exemplo, que vem o
lobo, da adversidade, ele foge e as ovelhas ficavam ali à mercê de seus predadores para ser então devorados. Então não era principalmente ali Satanás. Como falei também, essa porta que Jesus fala assim, eu sou a porta, não é aquela porta lá do contexto de Neemias, aqui é a porta do curral das ovelhas. E mais para frente, Jesus, ele vai após o discurso, ele chega aqui na onde nós vamos meditar um pouco. Porque o povo começou então a haver uma certa discussão dentro do povo, e muitos ali, eles ficaram então vendo o que Jesus fazia, ouvindo o discurso de Jesus, e viam também o sinal que Jesus fazia. E alguém chegou para Jesus e disse, mas se tu és o Cristo, revela-nos para nós abertamente. Até quando nossa alma vai ficar suspensa? Diz-nos para nós abertamente que tu és o Cristo. Só que a Bíblia diz assim que em Jerusalém, no versículo 22, diz que em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno. Na nossa Bíblia, eu queria apontar um pouco isso, irmão. Na nossa Bíblia fala assim que é a festa da dedicação. Agora, eu faço uma pergunta para nós mesmos: dedicação ao quê? Aqui o autor ele está mencionando que tipo de dedicação era esse que onde Jesus estava, sendo uma festa de uma suposta dedicação. Os irmãos sabem que dedicação era isso? Quem sabe? Os irmãos não sabem. É uma dedicação para algo, né? Quando nós vemos assim, e era perto da dedicação, era dedicação para algo, mas, então fica um suspense no ar, não fica? Dedicação ao quê? É a mesma coisa que nós estivéssemos fazendo, por exemplo, um serviço, mas nós vamos fazer um serviço dedicado a, e alguém pergunta, mas dedicado ao quê? Então tem que ter uma finalidade, essa dedicação. Nós estamos aqui nesta noite com a nossa finalidade, aprender a palavra de Deus. Digamos que nós pensássemos que nós estamos aqui se dedicando a Deus, mas dedicando a Deus nesta noite é o quê? Há um aprendizado aos irmãos, o aprendizado é a gente instruir os irmãos. Então, em nossa Bíblia em português, quando vem a expressão dedicação, sempre fica um suspense no ar. Que muitas das vezes, quando nós vamos fazer essa leitura, nós passamos dando um pouco por cima e não vamos mais a fundo buscar mais entendimento do significado de tudo aquilo. Eu trouxe minha Bíblia. Essa aqui é uma Bíblia judaica. Eu vou ler nela aqui para os irmãos. E houve outra vez uma divisão entre os habitantes de Judá, por causa do que ele disse. E muitos deles afirmaram, ele tem demônio, e ele está em me julgar. Porque vocês lhe dão ouvido? Outros diziam, esses não são atos de um homem endemoniado. Como pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Aí então, quando aqui encerra essa parte que Jesus estava falando acerca do bom pastor, até aqui o versículo 21. Mas aí a Bíblia diz, e chegou o tempo de radicar. Em Jerusalém era inverno. Yeshua estava andando na área do templo, caminhando pelas colunas de Shilimon. Então os moradores de Judá o cercaram e disseram, por mais quanto tempo você nos deixará em suspenso? E se você é o Messias, diga-nos abertamente. Vocês podem ver que na nossa Bíblia em português fala-se a dedicação, mas a Bíblia judaica, ela vem em todo o seu contexto original,
Então elas expressam o seu sentido mais original, que é Hanukkah, que significa inauguração. E Jesus estava nessa festa. Se nós olharmos na Bíblia, toda a Bíblia para trás, nós não vamos encontrar a menção dessa festa aqui, a festa de Hanukkah, a festa da dedicação, não tem nada a ver com o dia da aspersão do Yom Kippur, ou também Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. Essa aqui é uma outra festa. E quando surgiu esta festa denominada Hanukkah, ou também conhecido como festa da luz? Nós sabemos, irmãos, que os judeus, ao longo da história, por muitas das vezes foram oprimidos, por muitas das vezes tentaram aniquilar os povos de Deus, e por muitas das vezes, de maneira sobrenatural, eles prevaleceram contra seus inimigos. E por muitas das vezes, desafiando até mesmo a ciência, o conhecimento humano, eles tiveram êxito sobre seus inimigos, que muitas vezes olhavam para eles e viam sem possibilidade de vencer. E eles mesmo assim conseguiram derrotar seus inimigos. Antes do romano, os gregos haviam dominado o mundo. Os gregos haviam dominado o mundo através de Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande foi um grande estrategista militar. Um rapaz jovem, que foi um grande estrategista. E ele, muito jovem ainda, aproximadamente 22 anos, ele conseguiu fazer algo que muitos grandes reis não conseguiam fazer. Tanto na estratégia militar, em combate, e ele conquistou muitos reinos. Nesse período de Alexandre o Grande, o inimigo se avançou sobre o mundo inteiro. Então ele conquistou muitos territórios em batalhas. E o conhecimento do grego se espalhou por todas as nações. E onde que se falava de Alexandre o Grande, havia um espanto muito grande. Só que Alexandre ele morreu muito novo. Apesar de ele ter um êxito grande, uma conquista rápida, mas também morreu muito jovem. Não teve um período longo de vida. A história diz que quando Alexandre ele morreu, ele só tinha um filho, e que esse filho de Alexandre ele era problemático, ele era especial, e não tinha como assumir o trono. Aí Alexandre ele então passa o trono para os seus generais, o qual ficaram em seu lugar. Ele tinha 4 generais mais próximos dele, então esses 4 generais assumiram ali o reinado após ali a morte de Alexandre o Grande. E um desses generais, depois da linhagem de outros generais, lá na frente, ele pega e começa a oprimir o povo de Deus. Oprimir o povo de Deus. E diz o livro de 1 Macabeus que Antíoco Epifânio ele vai embora do Egito. Depois ele vem contra Jerusalém e começa a oprimir o povo de Deus. Nesse tempo, ele começou a proibir tudo. Ele usou uma estratégia, diz ali o primeiro capítulo de Judas Macabeu, na Bíblia de Jerusalém, os irmãos vão encontrar essa parte. Ele entra no meio do povo, de uma estratégia ali maldosa, como fez ali Sanbalate e Tobias. Planejou um jeito de entrar no meio do povo, infiltrando-se no meio do povo ali, e quando eles conseguiram infiltrar no meio do povo, ali eles conseguiram então fazer com que fosse retirado os cultos de adoração a Deus. E conseguiu também minar a mente de muitos sacerdotes.
que chegaram a dizer assim: olha, é bom que nós seriamos a ele, porque a gente vai evitar confronto, vai evitar combate, vai evitar mortandade. Então nós seriamos a eles, nós vamos evitar muita coisa. E muitos acabaram cedendo aquilo. Mas muitos ali disseram: não, nós não podemos abandonar o nosso compromisso. Nós não podemos abandonar os nossos costumes que nós recebemos de Deus para aderir os costumes deles. Porque eles vão entrar em nosso meio e eles vão tirar todo o nosso costume e implantar o deles, não é certo. Aí então começou aquele tumulto entre o povo. E eles começaram a fazer que o povo, aliás, as mulheres, não podiam circuncidar seus filhos. E muitas mulheres que ela, mesmo assim, insistiam em circuncidar seus filhos, elas eram mortas de maneira cruel. E implantaram, diz a história também que eles implantaram um lugar de esporte dentro de Jerusalém e começaram então a afastar o povo das suas tradições que ele havia recebido de Deus. E eles começaram, diz uma história, que eles também começaram a se infiltrar dentro das escolas, para já desde pequena recrutar a mente das crianças, já a mentalidade helenista. E este rei, ele foi tão maligno que ele acabou tirando todos os utensílios do templo, proibiu os judeus celebrar essas festas, proibiu os judeus guardar o sábado, que é o Shabat, tirou tudo ali e colocou os ídolos pagãos dentro do templo de Jerusalém. E chegou um ponto que ele chegou a oferecer sacrifício de animais impuros dentro do templo, oferecer porco em sacrifício dentro do templo ali, a população tão grande que estava. Mas um sacerdote chamado Matatias, ele, vendo toda aquela situação, ele planeja um jeito de resgatar tudo aquilo. E diz a história que quando ele pega ali juntamente com seus filhos e alguns aliados a ele, falando: não podemos ceder, porque eles estão fazendo conosco. E nesse tempo diz a história que eles pediram para que ele se sacrificasse ali, deu um sacrifício impuro no templo, ele não aceitou fazer. E um outro judeu veio para querer fazer, esse Matatias vai e mata aqueles judeus. E antes que os soldados gregos que tivessem ali, os comandantes gregos tivessem meio de se preparar para a batalha, eles então assassinaram, mataram também aqueles soldados gregos. E então ali começou a revolta dos macabeus. Aí então eles começaram a emprenhar meio de resgatar novamente Jerusalém das mãos dos gregos e restaurar o culto novamente ao Deus vivo. Foram longos anos de batalhas. E eles então conseguem um dia de maneira milagrosa, eles conseguem então vencer os gregos e fazer ali a purificação do templo. Mas só que quando eles vão ali fazer a purificação do templo, após vencer os gregos, retomarem o controle de Jerusalém, eles precisavam do azeite para acender a menorá, ou o candelabro, como eles têm na Santa. E não tinha azeite. O azeite que tinha, eles procurando, o azeite demorava para se prensar, eles procurando acharem nos poucos um pequeno frasco de azeite, e aquele azeite só dava para queimar um dia só, e o demais dia não tinha para se queimar ali, tipo o candelabro aceso. E eles pegam
pega ali, coloca aquele azeite do candelabro. Eu fiz uma, eu coloquei ela no grupo, mas eu trouxe aqui para os irmãos verem. Esse daqui é uma menorá, né? Ou candelabro. Só queria botar o para o irmão. Esse daqui também é um. Mas se vocês perceberem que tem uma diferença entre esse daqui com esse daqui, qual a diferença que tem? Vocês vão lá para chegar. Esse daqui tem 6 braços cada lado, né? E uma haste no meio, se podemos dizer. Esse daqui tem 4 cada lado. 4 cada lado. Aonde que está aqui o segredo? Porque quando o sacerdote ali, eles pegam, então acham esse plástico de azeite, que era para acender a menorá, e só dava para um dia. Eles queriam restabelecer ali o culto a Deus, a purificação do templo ali, mas o azeite que tinha era somente para um dia. E o que acabou acontecendo? Eles pegam esse azeite, acendem ali a menorá. Esse azeite que só dava para queimar um dia, esse azeite queima 8 dias seguidos. 8 dias seguidos esse azeite fica queimando de maneira sobrenatural. Aí eles, 2, 3 anos mais para frente, eles começaram a inaugurar esta festa de Hanukkah, ou seja, da reinauguração, para se relembrar a maneira milagrosa como que Deus deu a vitória para eles. Ou seja, Deus ali provando aquilo que se esforçaram para fazer, em restabelecer, em reinaugurar o seu culto ao Deus vivo. Porque tinha sido profanado tudo. E muitos judeus naquela época, devido a essas situações, eles haviam cedido. Mas por que mudar? Por que morrer? Por que derramamento de sangue? Mas sempre tem alguém que ele vai chegar no momento, como disseram, não vamos se curvar diante disso aí, simplesmente para mantermos uma falsa paz, uma falsa tranquilidade. Porque eles sabiam que a verdadeira paz, quem pode conceder ao homem, é o único Deus verdadeiro. E é muito, por mais que eles pegassem aquela paz superficial ali, aquela trégua, não ia muito longe. Eles preferiram então a lutar por restabelecer o seu culto ao Deus vivo. E quando eles expulsam os gregos ali, que eles fazem ali a reelaboração do templo ali e seu sistema de culto, que eles acendem ali a menorá, ela dura ali 8 dias seguidos. Só que nós vemos aqui que nessa festa de Hanukkah, ela aconteceu no mês de Kislev, que entre meio de novembro e dezembro. E a Bíblia diz que era inverno. A Bíblia diz que era inverno. Aqui cai por terra uma tese do sistema tradicional que diz que Jesus nasceu em dezembro. Porque em dezembro, em Israel, o frio ele chega abaixo de 0 graus. E a neve ela chega a cobrir muitos lugares. E quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo apacentando suas ovelhas. Então aqui já dá para entender que não bate as coisas. Só que Jesus ele estava ali, e essa festa sendo ali inverno, Jesus ele passeava no pente de Salomão, como diz aqui o texto. Jesus ele passeava no pente de Salomão. Aqui fica outra pergunta para todos nós também. Essa festa não era propriamente uma festa bíblica, porque não foi bem depois de Moisés. Mas era uma festa tradicional, aonde os judeus celebravam a Deus um dia em que Deus, de forma milagrosa, deu vitória para eles. Então eles celebravam essa festa. E Jesus estava lá nessa festa. E Jesus estava lá. E eles pegaram, rodearam Jesus e perguntaram: mas mestre,
revelassem para ele. E Jesus, mais para trás, quando ele fala do bom pastor, ele fala daquele que cuida, daquele que protege, daquele que zela, daquele que tudo mais. Porque diz a história que o salmista Davi, ele conhecia todas as ovelhas uma por uma, conhecia nome por nome. Ele conhecia todas elas, ele eram milhares. E cuidava e protegia. Jesus, ele se colava ali como aquele bom pastor. Mas dentro desse contexto, Jesus havia aberto os olhos cegos, Jesus tinha feito o morto ressuscitar, Jesus tinha feito o paralítico andar. E diante de tudo isso, eles queriam que Jesus se revelasse para ele. Jesus então pergunta para eles, fala assim: vocês, por que vocês querem? O que vocês querem mais de mim? Se eu faço as obras do meu Pai e vocês não creem em mim, creem pelo menos nas obras que eu faço. Mas nós pegamos aqui um ponto aqui, irmãos, é que eles pedem para Jesus se revelar para ele, porque diz assim: até quando nossa alma ficará suspensa? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que muitas das vezes, como aconteceu com Maria, com Isabel e Zacarias, a história diz que Zacarias ficou para aproximadamente 40 anos orando, esperando o filho, que a sua esposa gerasse o filho, porque ela era estéril, e naquela época também uma mulher ser estéril era como se fosse desonra. E 40 anos passaram, quando o anjo veio e disse para Zacarias que a tua esposa teria um filho. Sabe o que Zacarias fez? Ele acreditou. Ele não acreditou que ela poderia ter um filho, porque já era uma avançada de idade. Mas a Bíblia diz assim: há alguma coisa difícil para Deus? Há alguma coisa difícil para Deus? E eles aqui, eles pediam que Jesus se revelasse para eles. Só que mais aqui na frente, quando Jesus ele se revela para ele, fala assim que eu e o Pai, meu Pai, que me deu, é maior do que eu, e ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Ele fala assim das ovelhas. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus ele revela a unidade dele com o Pai, a harmonia dele com o Pai, eles pegaram em pedra para apedrejar Jesus. Mas não pediram para Jesus se revelar, não pediram para Jesus até quando deixará nossa alma suspensa, até quando ficaremos em suspense. Mas quando Jesus, ele ainda que ali nos pés do enigma, se declara para eles e pega em pedra para apedrejar Jesus. Aí eles pegaram em pedra para apedrejar Jesus. Mas não foi eles que pediram para Jesus se revelasse para ele. Não é difícil também, no meio do povo de Deus, do modo geral, que muitas das vezes, o que eu aprendo aqui, que muitas das vezes, às vezes a pessoa até pede para Deus uma revelação, pede para Deus um entendimento, pede para Deus um maior conhecimento, mas muitas das vezes o conhecimento é de acordo com a vontade dele, não é de acordo com a vontade de Deus. Esse é um perigo muito grande. Quando nós pedimos para Deus uma revelação, quando pedimos para Deus um esclarecimento, é de acordo com a vontade dele. Muitas vezes a vontade de Deus vem em confronto com a nossa vontade, com o nosso querer, com a nossa maneira de entender, com a nossa maneira de ver as coisas. A maneira de Deus é totalmente diferente da nossa. Só que quando isso acontece, o que eles fazem? Eles pegam pedra para apedrejar Jesus. E um sinal de reprovação aquilo que Jesus estava falando. Por quê? Por causa que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Por que Jesus estava falando aqui? Porque a ação de Jesus testificava do Pai, a ação de Jesus testificava da Torá. E é muito perigoso, irmãos, é muito perigoso, até eu marquei aqui, quando alguém troca a obra ou a ação pelo discurso. Jesus podia fazer um discurso muito bonito, Jesus podia fazer uma oratória das melhores possíveis, que convencia qualquer pessoa, mas não era o que Jesus queria.
Não adiantava Jesus falar tão bonito, não adiantava Jesus falar as palavras em cima das palavras, as palavras bonitas, as palavras que iam engodar o desejo, a mente do povo, mas não iam estar em conformidade com a palavra de Deus. E quando Jesus começa a revelar, a adorar para eles a palavra de Deus, eles começam então a se ficar revoltados com aquilo. Porque eles queriam que Jesus, porque muitos esperavam um Messias que viesse para livrar eles, não do jugo do pecado, mas do jugo de uma opressão que oprimia eles, que era, no caso ali, os romanos daquela época. E quando eles viam então Jesus, ainda que Jesus fazia obras que outros não faziam, eles achavam, será esse o Messias? Seria esse então o Salvador? Seria esse então o que ia nos libertar, o que vai nos libertar? E nós esperamos nossa redenção e o que Ele está fazendo por nós. Mas por trás de tudo esses pensamentos, tinha alguém trabalhando ali. Para quê? Para que houvesse um tumulto maior e a obra de Deus, ou então a ação de Deus através de Jesus fosse parada. Mas Jesus não estava preocupado em mostrar palavras, Jesus não estava preocupado em fazer um bom discurso. Jesus, a maior preocupação de Jesus e missão de Jesus era fazer a obra do Pai. Era revelar o Pai para eles. E quando vem essa revelação, eles pegam em pedra para apedrejar Jesus. E aqui mais na frente, Jesus diz bem assim para eles. E respondeu então Jesus: tem vós mostrado muitas obras procedentes de meu Pai. Por conta dessas obras, me apedrejais. Os judeus responderam e disseram: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas por blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes a Deus a ti mesmo. Respondeu Jesus: está escrito na vossa lei, eu disse sós deuses, pois se a lei chamou Deus aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou, enviou ao mundo, vou dizer blasfêmia, porque dizeis sou filho de Deus. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais. E acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. E procuravam-os prender outra vez, mas ele escapou da mão. Vê que aqui a gente meditando, irmãos, esse texto, a gente vê a mente do ser humano, que muitas das vezes, quando o homem, quando se fala do homem, fala da mulher também, ele quer algo de Deus, mas para muitas vezes satisfazer o teu ego, a tua necessidade momentânea. Mas aquilo que Jesus veio trazer para o seu povo, para toda a humanidade, foi aquilo que satisfaz a alma e leva para um outro nível de conhecimento e alcançar as nações celestiais. E no finalzinho, muitos judeus iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez nenhum sinal algum, mas tudo quanto ele disse a respeito dele era verdade. E a Bíblia diz assim que ali muitos creram nele. Paulo diz no capítulo 1, versículo 1 de 1 Coríntios, acerca dos sinais que muitos se pediam. Eu gostaria que o irmão lesse para nós aqui. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e 23.
capítulo 1, 21, 22 e 23. Porque os judeus pedem sinal, o grego busca sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é um escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Glória seja o nome do Senhor. Então, já era comum dos judeus sempre buscarem habitar algo com esses sinais. Lá no deserto, quando Deus tirou ali Israel da terra do Egito, Deus não enviou Moisés somente lá para falar com o faraó, mas Deus fez sinais no meio deles, porque as nações antigas, elas tinham os seus deuses, tinham os seus sacerdotes, tinham os seus encantamentos, podemos dizer assim, e com isso muitas pessoas acabavam se levando por aquilo e deixavam seus mentes ser iluminados, mas não tinham esse poder que Deus usava os profetas a fazer em nome dele. E Jesus fez sinais muito grandes ali. Por exemplo, a abertura dos olhos do cego. Quando Jesus ele abre os olhos do cego ali, não foi esse do cego filho de meu. Não foi somente ali Jesus orar com a pessoa e ele voltar a enxergar novamente. Nós sabemos que os romanos eles eram cruel quando pegavam alguém, um prisioneiro ou algum revoltado. Eles humilhavam aquela pessoa, esquartejavam. O quanto eles pudessem fazer para ali torturar aquela pessoa, ele fazia. E esse rapaz, a história diz que os romanos, eles com um estileto, arrancaram o olho do lado. Ele não tinha olho, não tinha a glândula do olho. Mas Jesus ali ora por ele, e então aquele rapaz volta não somente a ver, mas o olho dele, o globo ocular dele volta a existir novamente, ele volta a enxergar. Coisa que nunca ouvia antes na história da humanidade. E muitos outros sinais Jesus fazia ali. Só que mesmo Jesus fazendo esses sinais e mostrando para ele, não somente através de sinais, mas através dos procedimentos, muitos acabavam duvidando de Jesus. Muitos acabavam, muitas vezes, tentando contradizer Jesus. Mas Paulo aquele dia, como já foi dito, porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E quantos naquele momento ali que se escandalizavam daquilo que Jesus fazia, a ponto de associar eles com entidade decaída. Mas Jesus, ele dizia: se eu faço as obras do meu Pai, e você não acredita em mim, acredite pelo menos nas obras, e ver, fazer uma análise. Já aprendemos aqui também, irmãos, acerca da observância, aprender a observar as coisas, a tentar, para o mínimo detalhe, para a gente poder fazer uma conclusão e tomar um posicionamento correto, o mais próximo do correto, para não tomar, muitas vezes, decisões, ou muitas vezes posições equivocadas, muitas vezes de maneira errônea. Porque essas pessoas que muitas vezes iam ali ter com Jesus, eles chegavam para Jesus, muitas vezes pediam um sinal. Muitos chegaram e diziam: então, que sinal tu fazes para que criamos que tu és o Cristo? O que tu mostra para nós de sinal para que nós possamos acreditar que você é o Cristo? Adiantava alguma coisa daqui? Adiantava aqueles sinais? Não ia adiantar de muita coisa. Porque se Jesus mostrasse sinais como mostrou, ele ia pedir outra coisa para Jesus também. Porque eles não queriam, e muitos ali naquele momento, eles não queriam a aproximação de Deus por intermédio da palavra. Eles não queriam se
libertar do seu ego, do seu eu. E por isso, muitas vezes, a palavra não entrava neles. Por mais que Jesus mostrava diante dos olhos deles, isso acabava não entrando no coração deles. Porque vocês vejam bem que quando houve essa festa ali, chamada festa da dedicação, que era no original a festa de Hanukkah, chamada festa das luzes também, para eles era algo milagroso, porque foi 8 dias que aquela vela de Romana, se ali o azeite só tinha para um dia. E Jesus, ele se apresenta ali no meio, naquela festa, e alguns sábios dizem que aquela festa ali, de maneira oculta, já apontava também para o Matias, já apontava também para o Messias, já apontava também para aquele que havia de vir futuramente. E quando Jesus ele chega ali, nessa festa, muitos ainda com a alma suspensa, pedindo para ele uma revelação, pedindo para ele um esclarecimento. Porque imagina você ver uma coisa, você quer muitas vezes um esclarecimento de algo, de repente aquilo parece que rodando em volta de você, ou seja em forma de discurso, em forma de sinais, você não consegue compreender, você diz, mas eu queria entender o que significa isso, ou o significado daquelas palavras, e não te chega. Como que fica a mente, como que fica a alma da pessoa? Eles estavam dessa mesma maneira, pensando, mas o pensamento deles era para as coisas momentâneas daquele mundo. Porque quando foi se revelado para eles, eles então pegam em pedra para atacar Jesus. E isso aqui um perigo muito grande, e pode acontecer também com qualquer um de nós também. Que muitas das vezes, até outro dia na semana passada, tinha meditado acerca de Deus confrontando os pensamentos e os caminhos do homem. E isso acontece com todos nós, muitas vezes. Porque muitas vezes a gente, na mente da gente está aquela situação ali, aquele jeito, mas de repente quando vem a revelação, a nossa alma se eleva pelo conhecimento, mas a nossa carne muitas vezes entristece, porque infelizmente nós seres humanos, a nossa carne ela se dota de orgulho. E quando é revelado algo para nós, ainda que nossa alma se eleve, a nossa carne, muitas vezes, ela vai demorar para entender, ela vai demorar para aceitar, ela vai demorar para ingerir tudo aquilo e dizer assim, realmente, eu me equivoquei na maneira de pensar. Eu imaginava que fosse assim, ou agia porque imaginava que fosse assim. Mas quando vem a revelação, embora que venha esse choque, mas quando a gente desce, muito mais Deus tem para se revelar ao nosso coração. Amém, irmãos? Eu queria deixar para os irmãos, nesta noite, irmãos, isto aqui. Talvez os irmãos ainda não tivessem familiarizados com esta festa da dedicação, que é uma tradição dos judeus, uma tradição que se cumpre até hoje entre os judeus, a festa de Hanukkah. E ela acontece bem na época de dezembro, E para o mundo cristão, dezembro agora é de comemorar o Natal e muitas outras coisas, e depois vem o Ano Novo. Mas para os judeus, essa festa aqui ela tem um simbolismo muito grande. É uma tradição. E uma coisa também que a gente tem que analisar bastante é sobre tradições. Se elas são boas tradições ou são más tradições. Tem muitas tradições comuns no nosso dia a dia que são boas tradições.
Mas tem muitas tradições que muitas vezes elas não vão de encontro com a forma natural de convivência nossa, não estão em harmonia também com a escritura sagrada. Mas porventura nós aprendemos desta maneira. E muitos nos seguem desta maneira. As minhas filhas, outro dia, elas chegaram assim para mim e falaram assim, queriam colocar uma luz em casa. Eu falei, não. Aí outra, minha filha mais velha, falou assim, não, pai, mas o que tem? Só colocar uma luz? Eu falei, não. E aí eu peguei e sentei com ela e falei, filhas, é perigoso quando nós vamos fazer alguma coisa sem entendimento, porque os outros estão fazendo. Aí, infelizmente, o jeito do mundo é isso, né? Chegou, por exemplo, na época de uma festa, não, vamos fazer essa festa porque está todo mundo fazendo. Vamos porque está todo mundo fazendo, muitas vezes não vai para meditar. Qual o significado, qual a importância? Aí eu peguei para elas, filhas, aí eu fui ler para elas a festa da dedicação e contar a história dessa festa da dedicação. Porque sendo chamada a festa da luz, nesse período, as luzes do templo foram acesas novamente, você vê que ficaram 8 dias. E em Israel, se você entrar lá no Google, por exemplo, e der um Google lá e mencionar a festa de Hanukkah, vocês vão ver a quantidade de luzes que tem, então é chamado festa das luzes. E em todas as casas, por exemplo, dos judeus, tem luzes, tem aquelas luminárias, como se fossem as luminárias assim também nas casas. Mas é uma festa da tradição entre eles, é uma festa da tradição do povo judeu. É diferente do costume que tem o mundo dos cristãos muito sério, que não vem de uma tradição, muitas vezes de algo que Deus fez, ou de um milagre que Deus, mas que veio de outra fonte, que foi incorporado no meio do povo cristão. Então isso aí se torna o perigo. Eu peguei para ele e falei para ela, minha filha, se a gente vai fazer algo sem entendimento, porque os outros estão fazendo, é um perigo muito grande. E então, aí li para ela a história, contei para ela a história, falei o significado, elas se alegaram tudo, e aí eu falei para ela, filha, só que tem coisa que não tem necessidade. O problema é quando muitas vezes a gente se entra em determinada área ou tradições que muitas vezes nos podem tirar da presença de Deus. Por exemplo, existem festas municipais, datas comemorativas de cidade. Onde está o pecado? Não é o pecado, até então não é pecado. Agora, quando entra outros ritos pelo meio de muitas datas festivas, aí é um perigo, porque muitas das vezes o simples fato da pessoa ela está ali, ou ela está participando, ela está simplesmente, muitas vezes, na inocência, mas se rebelando contra Deus, que muitas vezes já diz para que não façais tal coisa. Então aí é que está o perigo. Mas diante, por exemplo, dessa festa, que é uma festa tradicional, que os judeus já praticavam há muito tempo, quem estava lá? Jesus estava lá. E alguns sabem disso que Jesus estava lá para dar aval a essa festa e também de maneira ali simbólica mostrar o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus é milagroso no meio do teu povo, o quanto Deus zela pelo teu povo e quantas batalhas Israel já venceu com um exército que diante dos demais exércitos era como se fosse nada, mas Israel de forma milagrosa destroçou os teus inimigos e Deus foi glorificado através da vida deles. E ficar então esse ciclo que muitas vezes a gente pode até confundir o ciclo da melhorar, o ciclo da milagre, né? Com o ciclo de arrancar com os irmãos dele, por exemplo, esse ciclo aqui, essa haste com 8 braços, 4 cada lado, não é melhorar em si, mas é o ciclo da festa, da dedicação que está em nossa Bíblia, ou o ciclo de arrancar. A menorá mesmo, esta aqui são 7 hastes desse cada lado, mas uma central. E essa central também aqui, o sábio diz que essa central aí simboliza o Mashiach, que ele acende todas as outras luzes recebidas através desta aqui do meio, as outras são acesas.
E dentro desses contextos aqui, de lutas, por muitas das vezes Jesus chegou para os judeus, que já tinha muita tradição naquela época. Quando eu falo de tradição, tradições pagãs naquela época, que estavam permeados no meio de Israel. E por que Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo? Se alguém me segue, não andará na terra, andará no luz da vida. Por quê? Se ele diz eu sou a luz do mundo, é porque aqui é outra luz, que se representava como uma luz verdadeira. Mas essa luz que outrora assim diziam-se luzes verdadeiras, não iluminava ninguém. Ou esse também é um perigo. De muitas supostas luzes, que aqui não serve para clarear nada. Então a luz, ela tem que ser verdadeira, não pode ser simplesmente uma fonte de uma luz. Imagine que vantagem essa luz aqui, se ela não servisse para nos clarear, se ela não servisse para nós também fazer uma leitura da Escritura, ela não tinha vantagem nenhuma. Então a luz, ela tem o valor dela, ela estando acesa, e acesa no meio da noite. Por isso Jesus falou: quem me segue não andará em trevas, mas andará na luz da vida. Quando ele estava ali, diante dessa festa, assim acredito eu, que ele estava dizendo para o povo judeu, que haviam recebido um grande milagre da parte de Deus, que haviam restabelecido ali a ordem de culto no templo. Então dizia assim: eu que mantive essa luz acesa por 8 dias. Eu que estava lá, eu que mantive essa luz acesa por 8 dias. Eu sou o milagre, eu sou a luz verdadeira. E mesmo assim, muitos ainda acabaram não acreditando e acabaram protestando. Mas a Bíblia diz assim, que no finalzinho, muitos foram ter com ele e disseram assim: olha, João falou a respeito dele de muitas coisas, e João não fez sinal nenhum. Mas tudo quanto falou a respeito dele, isso é verdadeiro. Porque João não fez sinais nenhum, mas Jesus fez muitos sinais no meio dele. O fato também de nós crermos, nós, graças a Deus, nós cremos no Machia, no Messias, porque recebemos também um pouco da nossa crença por tradição. Mas essa nossa crença, ela pode estar em choque quando simplesmente nós recebemos essa crença em Deus ou em Jesus por tradição. Mas se nós não tivermos uma experiência real com Deus, quando você tem uma experiência real com Deus, pode falar o que quiser. Pode um ir para lá, outro vir para cá, outro falar que não, pode falar e fazer o que quiser. Você fica no seu posicionamento diante de Deus. Mas quando você não tem uma experiência com o Senhor, uma experiência real com Deus, você pode se abalar. A fé pode ser abalada, porque eu estava falando com o evangelista de volta para mim. Existe muita gente sábia e fora, sábio e inteligente. Sabe, somos nós que temos em Deus e lutamos pela nossa salvação. Mas tem muita gente inteligente aí fora. Pessoas que muitas das vezes podem até pegar a Escritura de maneira torcida e apresentar para a pessoa, e muitas vezes mostrando algo que muitas vezes vai de encontro com a fé da pessoa, e muitas vezes vai querer bater a fé. E muitos, se não tiver uma experiência real com Deus, ele pode abalar a sua fé. É por isso importante, irmãos, o fato não somente nós conhecermos a Deus por intermédio de uma tradição, mas em um encontro real com Deus, a intimidade maior com Deus, a experiência real através do contato com Ele. Isso sim nos assegura diante das adversidades. Isso sim nos assegura diante dos momentos difíceis que passamos, que muitas das vezes, vozes vêm muitas vezes falar: você ainda continua crendo, você continua ainda perseverando, você continua insistindo ainda, persistindo. Mas quando a palavra, ela enraiza, irmãos, ela enraiza, ainda que o tronco quebre, as raízes farão nascer um renovo, e uma nova árvore sairá daí, porque não pode ser abalado, não pode ser abalado. Era essa a maior preocupação de Jesus, quando Jesus se referia às minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E elas ouvem minha voz e me seguem. E quando dizem me seguem minhas ovelhas, diz assim: pode falar o que você quiser falar. Pode pensar o que você quiser pensar. Eu conheço as minhas ovelhas e elas também são conhecidas. Eu sou conhecido de cada uma delas. Eu sei que elas me seguem, elas ouvem minha voz, porque não ouvem a voz do estranho. Pode sussurrar o quanto quiser, mas as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aleluia.
muitas das vezes o ouvido não está atento para ouvir aquilo que Jesus está falando. Porque muitas das vezes ele fala de maneira tão suave em nossos ouvidos que nós paramos e pensamos: meu Deus, o que eu faria se não fosse o Senhor falando no meu coração? Mas glorificamos a Deus, porque Deus nunca deixa nós desamparados de forma alguma. Deus nunca deixa nós desamparados em forma alguma. Ele sempre fala